Castelo forte é nosso Deus. Meus irmãos, boa noite a todos. Graças a Deus. Queridos, eu quero dizer da minha alegria em poder estar aqui com vocês. Essa é a segunda vez que estou aqui, a segunda vez. E trago também um abraço da Igreja Batista e coloco um nome aqui na diante, que nos liberou para estar aqui com vocês hoje. E eu queria convidá-los a abrir as Escrituras em 2 Pedro. Já para a gente ganhar um tempo aí. Parabenizo também os homens, né? O pastor estava falando, é verdade mesmo. Não é muito fácil para ter um trabalho de homens. Começa das mulheres, difícil mesmo. As mulheres são sempre mais fácil manter, mais perene o trabalho de mulheres. Os jovens, né? Plural isso, mas os homens é bem mais difícil. Parabéns, queridos. Verdade, essa manutenção nessa época de vocês, nesse grupo de vocês. Queridos, na semana passada eu vinha meditando sobre essa segunda carta do apóstolo Pedro, mais especificamente sobre algo bastante revelador para nós, cristãos, que são alguns fatos a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo, né, o chamado Dia do Senhor, em que Pedro trata sobre esse assunto. Ele vinha trazendo consigo a intenção de combater os falsos mestres, alguns falsos mestres que já estavam inseridos na igreja, lá no primeiro século, e esses falsos mestres, eles sustentavam algumas heresias, e entre elas a de que Jesus não voltaria mais, né? A segunda vinda de Jesus Cristo era negada por eles e ensinada por eles, aqueles homens ali. Então perceba, o apóstolo Pedro, deixe sua Bíblia aberta em 2 Pedro, nós vamos tratar nos versos a partir do verso 11, mas eu queria que a gente desse uma olhada nos versos que antecedem, para que faça sentido aqui que a gente tem falado com vocês mais à frente. Então o apóstolo Pedro, na intenção de combater esses homens, ele vai dizer que o Deus que criou esse mundo e que um dia destruiu esse mundo por meio das águas do dilúvio, vai fazer isso outra vez, só que desta feita por meio do fogo e no dia do juízo final. Olha o que Pedro diz nos versos 5 a 7. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Olha o que ele diz no verso 7 agora. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ele começa falando sobre isso, depois ele nos lembra que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E ele faz isso de maneira especial para aqueles que julgam o evento da segunda vinda de Cristo como algo muito demorado. Então olha a explicação dele no verso 8. Existe todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Que coisa é essa, Pedro? E ele diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E mais, ele deixou muito claro que essa aparente demora é, na verdade, a pura demonstração da graça de Deus para com os eleitos, aqueles homens e mulheres que haveriam de receber a vida eterna, né, que foram eleitos por Deus para alcançar a vida eterna. Então, essa aparente demora, que é o alvo do escárnio desses zombadores, desses falsos mestres, é, na verdade, a demonstração da graça de Deus para com os eleitos do Senhor. Olha o que ele diz no verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorado. Pelo contrário, Ele é paciente para convosco. Convosco aqui é a igreja, né? Quem é dirigindo a carta, né? Os destinatários da carta. Ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, nenhum dos eleitos de Deus, senão que todos aí os eleitos de Deus, cheguem ao arrependimento. Deus então está suportando as afrontas da humanidade caída em razão de se completar o número dos seus eleitos. Ele suporta essas afrontas até que o último eleito seja regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, é fato que Cristo virá, mas a Bíblia nos diz, o apóstolo Pedro vai dizer que Jesus virá, mas virá como um ladrão, no sentido de vir de maneira repentina, sem que as pessoas estejam esperando. Olha o que é que ele diz no verso 10, completando a leitura.
Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com o estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Obviamente, meus queridos, que há um grupo que estará esperando por essa vida do Senhor. Um grupo de homens e mulheres que foram regenerados por Deus e que hoje constituem a sua igreja. Estes estarão esperando nesse dia. E a grande pergunta que nós fazemos agora é: de que maneira essas pessoas deverão estar esperando o seu Senhor? Já que nós estamos aguardando que essas coisas aconteçam, de que maneira nós devemos esperar a chegada desse dia? E aí onde se complementam os versos 11, 12 e 13, que encerra essa perícope, e que vão nos ajudar a entender exatamente essas verdades aí. Meus amados, é com esses versos que eu gostaria de pensar com vocês hoje, sob a luz desse tema que nós separamos. Qual deve ser a nossa postura até a chegada do dia do Senhor? Qual deve ser a nossa postura? Isso é interessante da gente pensar. Por quê? Porque nós estamos vivenciando essa expectativa, essa espera da vida de Jesus. E esses temas são bons porque nos faz pensar se de fato nós estamos nos preparando para isso, não é? Estamos vivendo uma vida adequada para quem está esperando a volta do Senhor. Então que Deus nos ajude na intenção aqui que nós temos de avaliar esses textos. Então vamos lá, gente. Qual deve ser a nossa postura até a chegada do dia do Senhor? A primeira postura aí que nós encontramos esse texto, que nós devemos adotar para a nossa vida até a chegada desse glorioso dia, é uma vida em santidade. Olha o que ele diz no versículo 11 do texto. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Eu quero que você perceba que ele já começa com um tom de advertência no versículo 11. Quando ele diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Ou seja, ora, agora que você já sabe todas as coisas que vão acontecer. Perceba a semelhança desse verso com o verso 14. No 14, veja, como ele inicia dizendo: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, o que é que vai acontecer que nós devemos levar tanto em consideração? Ou que coisas são essas que ele está dizendo aqui? Só para a gente relembrar, veja o verso 10. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor. Olha as coisas quais são aí. No qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aí ele começa o verso 11 dizendo: visto que estas coisas que ele acabou de dizer, todas essas coisas hão de ser desfeitas, então por essa razão, como devemos viver a nossa vida, já que agora a gente entende o que é que vai acontecer com esse mundo? Aí vem a conclusão no finalzinho do verso 11, quando ele diz: deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Agora que você sabe como as coisas vão terminar, agora que você entende que há uma promessa de Deus para a destruição dessa terra, exatamente dessa maneira, busque viver uma vida que contenha exatamente essas duas questões. Qual é a primeira delas? Santo procedimento e também a piedade. Santo procedimento, um proceder santo, é viver separado do pecado, é observar aquilo que desagrada a Deus e que está escrito na sua revelação para nós, na sua palavra, para que venhamos a evitar em nossa vida. Da mesma maneira, é observar também na sua palavra revelada aquilo que agrada a Deus para que estejamos praticando. Então, a avaliação que precisamos fazer aqui, a partir da palavra de Deus, é exatamente essa. E é assim que a gente busca viver santo. Viver santo não se refere absolutamente aqui à perfeição, né? Mas a ideia é a luta para viver uma vida que agrada a Deus. Então quando ele diz assim: olha, baseado em tudo que você viu, você já viu que as coisas vão acontecer dessa maneira, mantenha um viver santo, um santo procedimento. Afaste-se do pecado, procure conhecer a vontade de Deus em sua palavra, aquilo que desagrada a Deus, que você pode ainda estar cometendo. A falhas que a gente pode sustentar em nossa vida por ignorância, por não saber exatamente que Deus condena determinadas coisas. É muito provável, irmãos, que hajam coisas ainda em nossa vida do qual o nosso Deus Santo abomina ainda.
E nós só vamos nos deparar com essas verdades a partir do momento que nós lemos as Escrituras, meditamos as Escrituras. Da mesma forma, o contrário. As coisas das quais Deus quer que nós venhamos a praticar, e precisamos também conhecê-las por meio de Sua palavra revelada. É dessa forma que a gente vai nivelando, colocando a nossa vida de acordo com a vontade do Senhor. E isso é um viver santo, um procedimento santo. Piedade é a segunda palavra que ele usa aí. Piedade é a postura reverente do cristão diante da vida. Entendendo, obviamente, que essa postura reverente aqui não se refere à antipatia, como pensam alguns, ou ao ranzismo, né? De ser a cara fechada de alguns homens, das quais passam uma ideia errada de piedade. Mas essa palavra piedade, que deve permear totalmente a vida do homem por inteiro, é ver a vida de uma maneira contemplativa e séria, de forma madura. É viver a vida baseada na relação que você tem com o seu próprio Deus. Ou seja, tudo aquilo que é produzido pela sua vida, quer sejam palavras, atitudes ou conceitos que você tem, que são oriundos do seu relacionamento com Deus, isso fará de você um homem e uma mulher piedosa. Isso é um viver piedoso. Então, a piedade deve ser compreendida por nós aqui como o resultado do nosso relacionamento com Deus na prática, quer em palavras, atitudes e até mesmo em nossos conceitos. Isso é piedade. E é assim, segundo o texto, que Deus quer nos achar naquele dia em que Jesus pisou o altar. Agora é lógico que tudo isso, né, todo esse exercício que Deus exige de nós, vai requerer de nós muito empenho, muito esforço de nossa parte. Veja o verso 14, como é que ele começa dizendo: por essa razão, pois amados, esperando essas coisas aqui a gente já sabe que são toda essa destruição que o apóstolo Pedro descreve aqui no texto. Olha o que ele diz: empenhai-vos por seres achados por ele. Essa palavra empenhai-vos, o primeiro significado dessa palavra no grego aqui é apresse. Se apresse, corra, lute para colocar a sua vida em ordem diante de Deus. É isso que eu digo. Agora que você sabe que todas essas coisas vão acontecer e que essa é a promessa de Deus para esse mundo, que é uma bomba relógio, esse mundo que está com seus dias contados, é a promessa de Deus. Então se apresse, empenhai-vos, lute para você enquadrar a sua vida aquela que é a vontade de Deus revelada em sua palavra. É muito parecido, quem teve hoje a tarde conosco aqui, com aquele verso 16, não sei se os homens lembram do capítulo 5 de Efésios, quando ele diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus, não é? Então não desperdice o seu tempo, esforce-se, tenha urgência, diligência para alinhar a sua vida à vontade de Deus revelada em sua palavra. Nós devemos agir assim, irmãos, para que sejamos achados por Ele de duas maneiras no dia em que Jesus voltar. Ainda no verso 14, veja: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele como? Veja só: primeiro, em paz; depois, sem mácula e irrepreensíveis. Em paz. Paz que é produzida pela vida em santidade. Porque sem viver uma vida em santidade não há como ter paz com Deus. Não tem como você ter paz com Deus. A gente precisa pensar isso aqui de duas maneiras. Tá? Nós sabemos que os incrédulos, os ímpios, aqueles que ainda não foram regenerados por Deus, vivem em guerra com Deus, segundo Paulo aos Romanos, não é? São inimigos de Deus. Uma vez que um homem é justificado, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, agora temos paz com Deus. Então, esse homem que foi regenerado, ele já goza dessa paz com Deus. Entretanto, escute isso, os nossos pecados, ainda que não nos afastem completamente de Deus nesse sentido, ainda que haja perdão para o pecado daqueles que já foram remidos por Deus mediante confissão e arrependimento, ainda assim esses pecados eles maculam o nosso relacionamento com o Senhor. Eu vou dar um exemplo simples disso que costumo dar na classe discipular. Nós já fazemos parte da família de Deus, segundo Paulo aos Efésios. Nós já estamos inseridos nesse contexto. Um dos termos teológicos para isso é a adoção. Fomos adotados pelo Senhor. Nós já comemos na mesa do Senhor, Ele já é o nosso Pai. O seu Espírito nos dá essa liberdade de chamá-lo de Paizinho, de nosso Pai. Nunca mais sairemos de Sua presença. São vários textos que exaltam essa promessa de Deus.
pegando, por exemplo, o texto em que Jesus diz que aqueles que o Pai lhe deu, de maneira nenhuma ele lançará fora. Então, uma vez que nós fomos selados pelo Senhor, estamos à mesa do Senhor, nunca mais deixaremos de ser seus filhos, sua família. Mas ainda assim, e veja que é assim nas nossas casas também, quando há uma desavença, um desacordo ali entre o pai e um filho na mesa, não é? Há um clima, um mal-estar por causa disso. Digamos que um filho, ele desconsidere o pai diante dos demais, ele nunca deixará de ser filho, ainda que o pai lhe puna, lhe bote de castigo, lhe tire alguns privilégios, benefícios, mas ainda assim, ele continua sendo seu filho. Mas o clima não fica bom, o clima não está bom, não é? Talvez os irmãos saiam da mesa assim: eu perdi até o apetite com essa, perdi até o apetite. Como é que você faz isso com o pai? Que situação cria um clima ruim, que só pode ser restaurado mediante o arrependimento sincero, a confissão do pecado. Você está entendendo? Então, essa falta de paz também é produzida pelo pecado nesse sentido. E quando Deus voltar em Cristo Jesus, Ele quer nos encontrar exatamente como o verso 14 está dizendo. Ele quer nos encontrar com paz, uma paz que é produzida pela vida em santidade, porque sem essa vida em santidade não tem como sustentar a paz com Deus, ainda que algumas pessoas costumam dizer o contrário. Essa é a verdade segundo a Santa Palavra. Essa é a verdade. Nós seguimos uma religião revelada. Tudo aquilo que nós queremos saber do nosso Deus, Ele nos deixou revelado em Sua Palavra. E louvado seja o Seu nome por isso. Ela é a nossa segurança, né? Então é baseado nela que eu sei se Ele aprova ou reprova as coisas que eu vivo, as decisões que eu tomo. Eu lembro que certa vez uma senhora chegou para mim e contou o seu caso, disse que precisava conversar comigo, era seminarista na época, e ela contou o caso que ela estava vivendo. Ela tinha ficado viúva e estava vivendo um relacionamento com outro homem, e já estava vivendo esse relacionamento mesmo sem encontrar em casamento. E ela perguntou a minha opinião. Eu disse: não é a minha opinião, não entendo isso. Eu vou dizer o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que essa situação ela é pecaminosa. Você só precisa se definir quanto a essa situação e acertar a sua vida com Deus. Ela olhou assim, deu uma risada meio irônica e disse assim: seminarista, eu só sei que eu estou em paz com Deus. Eu disse: pois é, mas esse Deus que a senhora está dizendo aí não é o mesmo das Escrituras, não. Isso aí a senhora acabou de inventar. Mas não é o mesmo da palavra, porque o Deus que nós cremos, Ele se revela por meio de Sua Palavra. E é a palavra de Deus que diz se nós estamos certos ou errados. Então, ainda que as pessoas digam o contrário, essa paz com Deus só é produzida por uma vida em santidade. E é assim que Ele quer nos encontrar, segundo o versículo 14. As outras coisas que o verso 14 nos traz aí é a ideia de estar sem mácula e irrepreensíveis. Ou, trazendo a ideia do contexto tratado por Pedro aqui, vivendo uma vida diferente dos falsos mestres, que Pedro descreve no versículo 3. Volta uma folha. Veja o verso 3, onde Pedro vai descrever como é o comportamento desses falsos mestres. No verso 3 ele diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios. Olha agora, andando ou vivendo, né, segundo as suas próprias paixões. Eles não estão nem aí para a vontade de Deus, eles querem viver segundo seus próprios caprichos, suas próprias paixões, suas próprias concupiscências. Essa é a realidade deles. Então, o oposto a isso é viver sem mácula, viver de maneira irrepreensível. Pedro está orientando o povo: olha, as coisas vão acontecer, Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, Ele quer encontrar vocês em paz com Deus e vivendo de maneira irrepreensível e sem mácula. Não segundo as suas próprias paixões, como fazem esses que negam a segunda vinda de Cristo, mas sim vivendo uma vida piedosa, pautada na vontade de Deus para a vida de vocês aqui. É interessante porque nesses dias, um garoto de 10 anos chegou para mim e disse assim: pastor, como é que eu faço para ter certeza se alguém é realmente um convertido? De 10 anos, né? E preocupado com o pai. Isso é que é terrível, né? Eu tinha muita dúvida a respeito do pai, e depois foi que ele me expôs isso. Mas ele fez a pergunta e eu pensei e respondi o seguinte: você já viu alguém com catapora? E ele disse: já. Isso, muito bem. Então imaginemos que uma segunda pessoa chegue para você e diga que está com catapora. O que é que você espera encontrar nela?
Aí disse, as manchinhas na pele. Pois é. Mas digamos que essa pessoa que chegou para você e afirmou que estava com catapora, não tem as manchinhas na pele e nenhum outro sintoma que caracterize a doença. Nenhum outro sintoma. O que você está sentindo? Nada, mas eu estou com catapora. O que é que você diria dessa pessoa? Ou ela está mentindo, ou ela está enganada. E eu acrescento, ou enganando a si mesmo. Pois é, da mesma forma, meus irmãos, e alguém que se diz ser um cristão, que ter certeza de estar seguro naquele dia em que Jesus voltar, ter toda essa segurança, mas ainda assim não demonstrar nenhum traço de mudança, nada que o caracterize como alguém que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, do mesmo jeito. Ou ele está mentindo, ou ele está enganando a si mesmo. Por que eu digo isso? Eu uso esse termo. Porque Tiago, no capítulo 1, verso 22 de sua carta, ele diz, sejais, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Aí como é que ele conclui? Enganando-vos a vós mesmos. Que coisa! Nós temos essa capacidade de enganar a nós mesmos, sem evidências dessa conversão. Nós precisamos lembrar, meu irmão, o tempo todo dessas verdades. Não é o tempo que nós alegamos ter de conversão. Mas eu sou convertido há muitos anos. Eu sou membro fundador da igreja. Também não é a verbalização da certeza da salvação, mas eu tenho certeza da salvação, eu tenho certeza da salvação. Tem crente que às vezes entra em dúvida e sustenta a frase quase que como um mantra, né? Às vezes o pecado leva a dúvida. Não, mas eu tenho certeza, porque ele acha que dizendo que tem certeza é a maneira como Deus vai aprová-lo. Também não é dessa maneira, e muito menos assumindo cargos eclesiásticos na igreja, sejam esses cargos quais forem, até mesmo da liderança da igreja. Nada, absolutamente nada dessas coisas garante que de verdade nós somos filhos de Deus, irmãos, segundo as Escrituras. Absolutamente nada disso. Agora escute só, o desejo de ajustar a vida, o desejo de ajustar a vida à vontade de Deus revelada, simplesmente para ver Deus satisfeito conosco e glorificar a Deus com a própria vida. A vida em santidade como uma meta, um projeto de vida, a tal ponto que quando não se alcança, isso produz profunda tristeza. Essas coisas sim revelam conversão. Quando o nosso coração tem desejos por Deus, quando a nossa vontade é agradar a Deus em todas as coisas, tanto que quando isso não é alcançado, nós gozamos de profunda tristeza, de dissabor. Nós entramos de verdade assim em um momento ruim da vida, quando nós sabemos que estamos desagradando a Deus com alguma postura, alguma situação que estamos vivendo. Então essas sim são marcas de uma vida modificada, de uma genuína conversão. Isso é santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. São essas coisas. Ter essas coisas e ter as demais, maravilha, né? Mas ter apenas o tempo de igreja, a profissão, a confissão da certeza de salvação, não é? Cargos eclesiásticos, sem ter uma vida de fato que revele esse amor pelo Senhor e esse apreço pela santificação, nada disso vai provar que você de fato é um eleito de Deus, né? Está vivendo essa realidade do Espírito Santo. Queridos, se isso é uma verdade na sua vida, se essas coisas que eu disse, se esses sinais de conversão genuínos é uma verdade na sua vida, então você pode de fato abrir um sincero e largo sorriso, porque segundo as Escrituras você está e será salvo no dia da volta de Jesus Cristo. Essa é uma realidade. Lembremos inclusive do perdão de Deus, que alforria a nossa alma todas as vezes que nós confessamos a Ele arrependidos e sinceros os nossos pecados. Porque santificação, ela envolve duas coisas. Santificação envolve tanto acertos quanto consertos. É santificação quando você luta para fazer a vontade de Deus, ainda que, e isso vai acontecer de maneira invariável, você tem que negar a si mesmo. Então toda vez que você faz isso, você está vivenciando santificação. Mas é santificação também, quando mesmo tendo isso como objetivo, você não consegue alcançar e peca contra Deus, e arrependido volta aos pés da cruz para pedir perdão pelos seus pecados. Isso também é santificação. Então santificação é um processo que envolve acertos e consertos. Que façamos a nossa santificação
o maior e prioritário projeto das nossas vidas. Por quê? Porque essa é uma postura que nós devemos cultivar enquanto nós estamos aguardando o precioso dia da volta de Jesus Cristo. Amém. Segunda postura que devemos adotar até a chegada desse dia, além de uma vida em santidade, é uma expectativa prazerosa. Nós precisamos estar vivendo uma expectativa sobre a vinda de Cristo prazerosa. Olha o que ele vai dizer no verso 12, do capítulo 3. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós estamos diante de uma esperança final. Nós devemos esperar a volta de Cristo como algo certo. A sua volta, a volta de Jesus Cristo, deve fazer parte dos nossos planos para o futuro. De verdade. Ao ponto de, se alguém perguntar assim, o que é que vocês esperam para o futuro? Além de muitas outras respostas que poderíamos dar, não podemos esquecer daquela que é a mais preciosa e principal para nós. Esperamos a volta do Senhor Jesus Cristo. Isso tem que fazer parte dos nossos planos para o futuro, porque isso pode acontecer já nesse próximo ano, se Deus de repente quiser que isso aconteça. Então isso tem que fazer parte da nossa agenda, da nossa expectativa para aquilo que nos aguarda no porvir, meus irmãos. Às vezes nós brincamos de maneira irresponsável, dizendo coisas do tipo assim: eu espero que Jesus não volte antes que eu case, né? Então eu espero que Jesus não volte antes que eu tenha filhos, ou espero que Jesus não volte antes que eu realize esse ou aquele plano para a minha vida. Nós de verdade não sabemos o que estamos dizendo. Isso é um fato. Nós devemos aguardar a vinda de Cristo, meus irmãos, com a maior das expectativas, pois nenhuma felicidade, nada que traga à sua alma algum prazer apenas em pensar nisso, pode ser maior do que aquilo que nos aguarda na volta do Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum prazer, não há nenhuma realização que você possa ter nesse mundo que se compare àquilo que você vai experimentar ao lado do Senhor, quando o céu se abrir e o Senhor Jesus se revelar em glória. Absolutamente nada vai se comparar a isso. Então, assim, é até meio que tolo, né, fazer esse tipo de observação, ainda que não tenha, obviamente, uma intenção maldosa, mas é meio ignorante isso, né? A ideia de que eu queria que Jesus voltasse agora. Não, porque se ele voltar agora eu não vou realizar esse ou aquele outro sonho. Nada se compara a isso. Nada se compara a isso. Eu fico imaginando, inclusive, os nossos irmãos. Nós vivemos num país livre e ainda podemos sonhar com algumas coisas, mas imaginemos, por exemplo, no momento que estamos aqui cultuando a Deus, que há de fato alguns dos nossos amados irmãos que vivem sobre dura perseguição. Imagine enquanto esses homens e mulheres cantam Maranata, né? Enquanto eles esperam pela volta de Cristo, enquanto muitas vezes nós fazemos comentários desse tipo, eles estão sofrendo esperando pela volta do Senhor. Então que nós possamos de fato encher o nosso coração dessa expectativa prazerosa que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Sua vinda, meus irmãos, as Escrituras é comparada a um casamento, onde a igreja, que no caso aqui somos nós, somos a noiva desse cordeiro, a noiva desse noivo. Agora imagine o que pode ser mais importante para ela. Você já viu uma noiva no meio de casamento? Puxa algum outro assunto, você vê onde é que vai dar esse assunto. Nada para ela faz sentido em pensar naquele momento, senão no seu casamento. Mas eu quero dizer que é em especial aqui essa visão do casamento, quando a gente pensa no casamento oriental, onde a mulher ela já tem esse compromisso desde sua juventude, e aquele que é o seu prometido vai então encontrar o sustento para que possa voltar e buscá-la. E toda a sua vida agora gira em torno dessa expectativa daquele dia em que esse noivo prometeu um dia voltar para vir buscá-la. É essa analogia que o Senhor quer que a gente pense quando diz que nós somos a noiva do Cordeiro. Nós estamos vivendo esse período de expectativa para a volta de Cristo. De expectativa para a volta de Cristo. E é engraçado que o que é mais interessante é que nem a morte pode colocar fim a esse nosso sonho. Dá até medo de dizer o que eu vou dizer, mas pelo contrário, né?
Porque a partir do momento que há a morte, automaticamente, segundo o apóstolo Paulo, nós somos levados à presença do Senhor. O Hernando Dias Lopes costuma dizer que quem morre fura fila para se encontrar com o Senhor, né? Então veja que absolutamente nada nos separa mais dessa realidade. Meus irmãos, nada deve gerar mais alegria e esperança no nosso coração do que imaginar quando Jesus voltar. Ainda que vivamos num país livre, nós enfrentamos coisas assim que são terríveis, oriundas da alma humana, da depravação dos homens, como a violência urbana, a corrupção, a diferença de posição das pessoas, tantas injustiças, tanto sofrimento que nós vemos, não muito distante de nós, mas em nossas próprias cidades. Será que sua alma não fica pensando, meu Deus, volta logo, volta em Cristo, para que a gente possa ver todas essas coisas sendo desfeitas pelo Senhor, sendo resolvidas. Os debates que surgem na TV, né, dessas pessoas vazias que pensam assim, sem nenhuma esperança, o que fazer para resolver o problema disso ou daquilo outro na sociedade. Só há um jeito de resolver isso, e só haverá um dia para que isso aconteça de uma vez por todas. No dia que Jesus voltar, tudo isso será resolvido. Os casos de injustiça que passaram em branco, né, também serão resolvidos nesse dia, onde Ele julgará todas as causas com justiça. Eu não sei que outro dia na sua vida pode ser mais belo e mais esperado por nós do que esse. E esperamos por esse dia, meus irmãos. Esperemos por ele com santa expectativa. Outra coisa que a gente precisa ver aqui nesse texto é que nós não temos o poder de abreviar a vinda de Cristo. Certamente esse é um evento que já foi determinado por Deus na eternidade, né, antes da fundação do mundo. Mas ainda assim, perceba que de forma soberana Deus nos usa para que isso aconteça, dentro do seu plano soberano, em mistérios dos quais nem costumamos tocar, porque é alto demais, elevado demais para a nossa compreensão. Ainda assim Ele nos usa para concretizar esse seu plano e esse fim que será a volta do Senhor. Daí a razão de se encerrar dizendo, esperando no verso 12, e apressando a vinda do dia de Deus, por meio do nosso testemunho de vida, da pregação do Evangelho, da evangelização. Por meio dessas coisas, nós como que apressamos a vinda do Senhor, mas não podemos tirar da mente que isso certamente está decretado por Deus, mas ainda assim no seu plano soberano, Ele conta conosco para a resolução disso. É impressionante isso aqui, meus irmãos. E mais uma vez, no final do verso, assim como o verso 10, ele narra a destruição desse mundo pelo fogo, quando ele finaliza o verso 12 dizendo assim, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. A nova tradução da linguagem de hoje deixa assim esse texto, naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo o que existe no universo ficará derretido. Deveríamos ficar completamente assustados, não é? Não fosse um precioso detalhe. E é esse detalhe, meus irmãos, que nos faz chegar à terceira e última postura que devemos adotar até a chegada desse dia. Uma certeza confortadora, que está aí no versículo 13. Olha o que ele diz. Nós, porém, segundo a sua promessa, nós esperamos os novos céus e a nova terra, nos quais habita justiça. Percebeu como é que ele começou? Nós, porém. Ele está fazendo um jogo de oposição. Ele está nos comparando com quem? Olha o verso 7 para a gente entender. A gente vai juntar o 7 e o 13, para você ver como fica interessante. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Verso 13. Nós, porém, diferente de quem? Desses homens ímpios, nós que somos os eleitos de Cristo, os salvos pelo Senhor, nós somos diferentes deles. Nós acreditamos na promessa divina. Não somos como os falsos mestres que negam esse dia que virá. Nós não, nós estamos vivendo essa expectativa desse dia. Nós cremos que o Deus que criou esse mundo e que um dia já o destruiu por meio das águas do dilúvio, vai realizar isso novamente, só que dessa feita através do fogo no dia do juízo.
Por isso, qual é a nossa atitude? Já que entendemos isso, nós, porém, veja o que ele diz, segundo sua promessa, nós estamos esperando novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. A ideia de esperar, a palavra esperança, não é? Que é trazida para nós, a palavra grega elpis, é diferente da maneira como nós costumamos aplicar a palavra esperança no português. Você já viu como a esperança no português é uma esperança meio furada, né? Eu tenho esperança. Eu não sei como é que se coloca na mesma frase duas coisas assim. Eu tenho esperança de quem sabe um dia o país mude. Eu espero que talvez aconteça. A palavra esperança dá uma ideia de alguém que está esperando por alguma coisa que é certa. De alguém que, por exemplo, passa anos pegando o mesmo metrô, no mesmo horário, e ele nunca falhou. E de repente você passa 2 minutos antes do metrô chegar, vê que a hora está tarde, olha para essa pessoa que está esperando há muitos anos o mesmo metrô, que sempre pega o mesmo metrô no mesmo horário, e diz assim: rapaz, vamos voltar para casa, ele não vai passar. Você vai convencê-lo? Isso é conversa. Ele não sai daqui de jeito nenhum. Eu tenho certeza que ele vai passar. Essa é a nossa esperança. Nós estamos esperando, como quem está esperando o metrô passar. Ele vai voltar. E é isso que nos diferencia dos demais. É por isso que ele diz: nós, porém, como é que ele fala aí? Estamos esperando os novos céus e a nova terra nos quais habita a justiça. Não que ele está construindo uma terra para nós fora dessa, não é? Não sustento essa ideia aqui, mas a ideia é que ele fará com que essa terra que vivemos, que hoje, onde hoje habita a injustiça e a dor, essa terra, ela será transformada completamente depois de ser purificada. E qual é o elemento purificador? O fogo. O fogo vai purificar, não é? Isso aqui é como um agricultor que ateia fogo para preparar para a nova plantação. Os agricultores não fazem isso, não é? Joga fogo no terreno, que é para preparar a terra para poder plantar novamente. Pois bem, meus irmãos, assim Deus fará com essa terra que você pisa nos nossos dias. É isso que vai acontecer com ela. Então, quando eu falo novos céus, nova terra, não estou me referindo a uma terra extra, onde essa será abandonada, ou queimada, destruída, né? O que de certo modo evidenciaria um certo fracasso da criação, onde viu Deus que tudo era muito bom, mas sim de uma renovação da terra velha, numa terra nova. Novos céus, nova terra. E nessa terra não habitará mais injustiça, não haverá mais dor. É isso que nós estamos esperando. E é isso o nosso conforto. É isso o nosso conforto. Mas enquanto nós estamos esperando esse glorioso dia, como é que Pedro nos ensina a viver? Vamos relembrar? Primeiro, buscando viver uma vida em santidade. Esse deve ser o nosso projeto de vida. Todos os demais são ramificações a partir disso. Buscar viver uma vida em santidade. Segundo, ter uma expectativa prazerosa sobre a vida de Cristo, desejando isso mais do que qualquer outra coisa em nossa vida. Se isso ainda não alcançou o nosso coração, é porque ainda nós não entendemos muito a respeito disso. E a terceira coisa, antes da volta de Cristo, manter essa certeza confortadora de que Ele de fato virá. Ele de fato virá. Para que somente assim nós vemos desse maravilhoso encontro o fim de todos os eventos de Deus. Eu queria que você deixasse o texto de 2 Pedro, eu já vi que a gente tem encerrado aqui com ele, e pule comigo para Apocalipse para a gente finalizar, capítulo 21 de Apocalipse. Eu quero mostrar a você que essa visão que Pedro descreve aqui, né, que foi uma visão dada a ele, mas essa compreensão dada a Pedro se torna uma visão dada a Jesus, por Jesus ao apóstolo João lá na frente. E Jesus vai fazer com que o apóstolo João também veja essas coisas de uma maneira muito interessante. Veja só o que é que vai dizer o versículo 1 do capítulo 21 de Apocalipse. Foi que você viu, João? Eu vi o novo céu e a nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar, o símbolo do sofrimento, já não existe. E essa é a igreja do Senhor nesse maravilhoso dia. Olha lá o verso 2.
Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Olha como fica claro que ele está narrando sobre a igreja. Ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E essa é a promessa de Deus. Você sabe qual é a promessa de Deus agora? Ele vai habitar no meio desse povo, dessa igreja. Ele vai morar de maneira literal na pessoa de Jesus Cristo junto conosco. Olha o que diz no verso 3. Então ouvi grande voz que vinha do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Lembrando aqui que estes homens são os do verso 2, que constituem a igreja do Senhor, a noiva esperando pelo noivo. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Obviamente aqui é a ideia da pessoa de Jesus Cristo. E quando isso acontecer, o que é que vai desaparecer da nossa realidade? Verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte? A morte não mais existirá. Já não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. E Ele vai saciar a nossa fome dele. Veja só, se há alguma dúvida de que isso aconteça, veja o verso 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Essas coisas que ele renovou nos versos anteriores, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são o quê? Fiéis. Há alguma dúvida que isso vai acontecer? E nesse contexto ele vai saciar toda a nossa sede de sua presença. Olha o verso 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Essa é a nossa vitória final. Seremos chamados para sempre de seus filhos. Verso 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele lhe será filho. Por isso, daqui para frente, quando alguém lhe perguntar o que mais você espera para o seu futuro, responda com convicção que o mais aguardo é a volta do meu Senhor. Castelo